Glória a Deus. Senhor, nós te adoramos pelos dízimos, pelas ofertas que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor, a dedicar diante do altar do Senhor. Sabemos que tudo vem de Ti, Deus. No nome de Jesus. Amém. Gostaria de estar, nesse instante, orando mais uma vez pelas pessoas que se encontram com alguma dificuldade física, de saúde, orando também pelo nosso pastor, que está viajando, está ali em Atibaia num congresso. Durante uma semana ele está lá nesse congresso ali com mais 4 pastores, se não me falha a memória. Ele foi ontem e volta semana que vem. De forma que eu gostaria de pedir para que, se você está com alguma enfermidade, conhece alguém que está com alguma enfermidade, gostaria de pedir que você se coloque de pé, para que a gente junto ore em favor dessas causas. Você vai estar orando junto comigo, você vai estar aí colocando essa dificuldade nas mãos do Senhor. Amém? Nós vamos levantar um clamor por um instante, para que possamos entregar essas pessoas no melhor lugar que elas possam estar, que é nas mãos do Senhor, na presença de Deus. Então faça isso nesse instante, feche seus olhos e agora rogue ao Senhor por você, por essa pessoa, por alguma causa que você assim necessita. Senhor, nós buscamos ao Senhor mais uma vez nessa noite, clamamos ao Senhor, ó Deus, por alguém que possa nessa noite estar com alguma enfermidade aqui no nosso meio, alguém que esteja no seu lar, que nos ouça nesse instante. Pai, alguém que está sendo representado por quem está aqui. O Senhor é o dono do Deus, o Senhor é o dono da prata, o dono do ouro, o Senhor é o Deus todo-poderoso. O Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus que dá a vida, o Senhor é o Deus que tira a vida. E a Ti entregamos essas pessoas, ó Deus. A Ti clamamos por essas pessoas, ó Deus, que precisam de um milagre, que precisam da Tua graça, que precisam da Tua misericórdia. Deus, assim como o Senhor foi, ó Deus, nos dias em que vemos na Bíblia Sagrada, com tantos milagres, com tantas curas, o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, e nós cremos, Senhor, na Tua providência. Opera, Senhor, no nosso meio ainda nessa noite, curando, libertando, livrando de todo o mal. É o que te pedimos. Em nome de Jesus, ainda pelo nosso pastor, pelaquela comitiva de pastores que estão ali em Atibaia, o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, o ministério dos Teus filhos, que eles possam voltar enriquecidos daquele particular que o Senhor está tendo com eles naquele lugar. No nome de Jesus, amém e amém. Você pode assentar-se, abrindo aí a sua Bíblia, no livro de Josué, capítulo de número 1. Livro de Josué, capítulo de número 1. Vamos ler do versículo 1 até o 8. Josué, logo depois de Deuteronômio. Capítulo 1, versículos do 1 ao 8. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a vós, como prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus,
e até o grande mar para o poente será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se afaste da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nos encha da tua palavra, do teu amor nessa noite, através dessa mensagem. Que nós possamos, ó Deus, sair daqui nessa noite melhores do que entramos, porque a tua palavra se fez eficaz nos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, o texto aqui nos fala a respeito do momento em que Deus está passando a batuta de Moisés para Josué. A partir desse momento, Josué, auxiliar de Moisés, recebe ali a função de levar o povo de Deus, os filhos de Israel, até a terra prometida. A história nos diz que Moisés foi incumbido de tocar a rocha para que gerasse água para o povo que estava com sede, e ele ali, agressivamente, bate naquela rocha, e naquele instante Deus ali fulmina o seu decreto de entrar, ele rasga o seu decreto de entrar com o povo na terra prometida. Deus queria glorificar-se diante do povo, dizendo a Moisés: Moisés, fala a rocha, e ela dará água, e o povo se saciará, e eu serei glorificado. Moisés estava tão chateado com o povo que ele, com o seu cajado, bate com agressividade naquela rocha, e ela realmente dá água, e o povo bebe. Mas como ele desobedeceu uma ordem de Deus, ele é cortado, ele é tirado do projeto de levar o povo de Deus à terra prometida. E seu sucessor Josué, então, é chamado por Deus e é incumbido por Deus de exercer essa função que seria de Moisés, de levar o povo a entrar na terra prometida, terra que mana leite, que mana mel. Falamos disso da última vez que tivemos a oportunidade aqui de pregar a palavra do Senhor. Mas essa pequena introdução, para que você possa compreender um texto, com todo respeito àqueles que não o conhecem, a minha ênfase nessa noite está no versículo de número 8. Eu peço que você continue com a sua Bíblia aberta, para que possamos caminhar junto e ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. O versículo de número 8, que é o texto base da nossa mensagem de hoje, nos diz que não se deve afastar a boca da lei deste livro. Ele dizendo a Josué: não se afaste da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite. Essa palavra medita dia e noite, talvez muitos de nós já ouviu uma mensagem, uma reflexão, um pequeno comentário a respeito de que você deve ler a Bíblia Sagrada, de que você deve buscar, pelo menos grande parte do seu dia, dedicar-se à leitura da palavra. Mas quando o texto aqui nos diz medite dia e noite, e aí eu quero que você se desligue do que talvez você conheça relacionado ao que nós vemos com relação à meditação. O texto pede para que nós não somente leiamos a palavra do Senhor,
mas que venhamos meditar na sua palavra. O que é, especificamente, meditar? Um dos sinônimos é estudar o pensamento. Portanto, se você tem o hábito da leitura, tem o hábito de buscar no Senhor a sua palavra, ter entendimento de que você tem um relacionamento com Deus através da sua palavra, ele aconselha que você medite. Ou seja, que você passe um período da sua vida, que é só de dia e de noite, é por curto tempo, é só de dia e de noite, ou seja, é só o tempo inteiro. Você não consegue ler a Bíblia o tempo inteiro, mas você consegue meditar aquilo que você leu o tempo inteiro. Se você leu algo de manhã, e aí eu te aconselho a pensar, eu gosto de ler a Bíblia, e às vezes quando eu estou inteirado em algum texto, parece que eu estou sentado em um banquinho e vendo a história acontecer na minha frente. Os meus pensamentos vão além, e eu começo a me perguntar por quê, para quê, como, onde. E aí eu passo o dia pensando nessa palavra, em como poder aplicar esse comportamento na minha vida, em como poder aplicar essa atitude nas minhas atitudes. Isso é meditar. Isso é analisar o texto. Isso é ver o que Deus fez naquele instante e o que Deus faz. E essa palavra, ela é tão presente na cultura de Israel, que o texto de Mateus 25, se não me engano, 25, 3, se não me falha a memória, vai dizer que Jesus repreendendo os homens que juravam ser uma coisa que não eram, conhecido como os fariseus, eles tinham o costume de aumentar os seus filactérios. O que vinha a ser um filactério? Filactério nada mais era do que uma caixinha de couro que ele usava em seu braço e em sua testa. O da testa tinha 4 versículos bíblicos. O do braço tinha 2 versículos bíblicos, que estão lá em Deuteronômio. E esses filactérios representavam que, no momento de oração do judeu, ele estaria com a palavra bem próxima ao seu coração e a palavra em seu entendimento. Isso no momento de oração. Isso é pedido pelo próprio Deus. Você vai ver lá em Deuteronômio capítulo 6. Além disso, todo judeu até os dias de hoje, se você tiver a oportunidade de ir a Israel, você vai encontrar na casa de um judeu um objeto bem no umbral da porta, chamado mezuzá, que a tradução exatamente em hebraico é umbral, um texto dizendo que ele não deveria se esquecer da palavra ao entrar e ao sair de sua casa. E quando você entra na casa de um judeu, a maioria das portas de dentro da sua casa também tem uma mezuzá. No seu quarto, se a sala tiver uma porta, terá também uma mezuzá. Há uma diferença que nós conhecemos aqui, por exemplo, o nosso banheiro, a gente tem os lugares específicos para as necessidades fisiológicas e para o banho. O judeu ele tem isso separado. Ele tem um local para banho e um local para as necessidades fisiológicas. E esse local das necessidades não tem a mezuzá, porque ele crê que ali dentro nem mesmo o nome do Senhor pode ser falado. Então, toda vez que você tiver a oportunidade de ler na palavra do Senhor a respeito de filactério e de mezuzá, está relacionado ao que Deus ordenou para que eles tivessem guardado perto de si ou na sua casa a palavra de Deus. E aí você entende para ele a importância da meditação. E aí você entende por que a nossa geração, é uma geração tão fraca. Os crentes atuais são crentes facilmente abatidos, porque nós não temos amor pela palavra. A nossa oração deveria ser que o Senhor implantasse em nós o amor pela sua palavra. Não o amor pela leitura somente, mas o amor pela sua palavra. De ler a sua palavra como verdadeiro um alimento. Eu tenho certeza que se você tivesse na sua casa uma geladeira, em que você abrisse essa geladeira na segunda
e tivesse lá filé mignon, você faria aquele filé mignon na segunda. Se você abrisse a sua geladeira e na terça-feira tivesse lá uma picanha, né? Tem nada a ver com política, irmãos, tá? Apaga isso do seu coração. Mas se tivesse lá uma picanha e você comesse aquela picanha. Na quarta-feira você queria comer uma carne diferente. Aí eu não sei, a minha limitação para carnes nobres para por aqui. Mas vamos supor que tivesse lá um entrecô. Na quarta-feira você comeria. Ou na quinta um salmão e você comeria. Todo dia na sua geladeira, se você tivesse a oportunidade de se alimentar por algo diferente, você assim o faria. Porque você tem necessidade de sobrevivência. E assim também é o livro desta lei, queridos. Nós podemos alimentar-nos do que tem mais nobre para a vida do homem dentro da palavra de Deus. Mas às vezes nos falta o amor pela palavra. Come esse jiló comigo essa noite, queridos, porque eu já estou comendo esse jiló desde alguns dias que tenho meditado nessa palavra. O que Deus falou no meu coração é que nos falta amor pela sua palavra. Nos falta realmente ler, nos falta meditar, nos falta buscar essa palavra como um alimento realmente para sustentar a nossa vida. Nos falta coragem até mesmo para assumirmos esse papel de que nós não lemos, não nos alimentamos da palavra do Senhor como se deve fazer. E a falta de meditação na palavra do Senhor, como Ele ordena aqui a Josué, meditar nela dia e noite, dia e noite, dia e noite, nos livraria de muitas consequências que nós normalmente vivemos, como a frieza espiritual, como a divisão dentro da igreja, como a separação de uns e outros. Eu não falo com fulano, eu não falo com ciclano. Retrato de alguém que não medita na palavra do Senhor dia e noite. Come esse jiló comigo, queridos. Não estou jogando indireta para você, não. Estou apenas dizendo a você o que Deus ordenou falar. Nós queremos e entendemos, a começar de mim, que a palavra do Senhor é essencial para a vida do ser humano. Mas nós não temos amor por ela. Nós não temos amor. O judeu tem uma lição a nos dar, queridos. Ele carrega ela nos seus filactérios. Tem ela dentro da sua mezuzá, na entrada da sua casa, dizendo: a minha casa pertence ao Senhor. Essa palavra não se afastará da minha casa. Inculcarás a palavra ao teu filho. Como que você vai inculcar a palavra ao teu filho se você não conhece? Se você não tem amor, se o teu filho olha para você e percebe que você não sente amor pela palavra, como esse amor nascerá na vida da criança? Se nós, como pais, não apresentamos o exemplo que a palavra deve ser para nós. E aí eu tenho alguns textos que, somente em Salmos, que vem dedicar aqui para mim, pelo menos foi grandemente, né, a importância de que a meditação deve ser muito maior, a meditação na palavra do Senhor deve ser muito maior do que aquilo que estamos vivendo, queridos. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Você que ainda está com ela aberta, mantenha e vá até o livro de Salmo. Salmo capítulo de número 1. Salmo 1. É um texto muito conhecido, tenho certeza que também falará ao seu coração como falou o meu. Eu vou ler primeiro o verso 1 e a gente vai ler juntos o verso 2, amém? Eu ainda escuto páginas virando, então vou aguardar que você possa achar, para que a gente possa ler juntos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Vamos juntos? Antes, a sua satisfação está na lei do Senhor. Na sua lei
dia e noite. Começou aqui. Ele não diz, na sua lei, lê dia e noite. Ele diz, medita dia e noite. O texto lá em Josué, Deus está dizendo para ele, medite nesta lei dia e noite. Vamos lá. Salmo de número 39, versículo de número 3. Mantenha sua Bíblia aberta aí, querida. Salmo 39. Glória a Deus. Ardia dentro de mim o meu coração, enquanto eu meditava, aumentava o fogo, então falei com a minha língua. Salmo de Davi, no momento em que Davi está pedindo a própria morte, de tão desesperado que ele está. Depois você lê o capítulo inteiro na sua casa, de número 39. Ande mais um pouquinho adiante, Salmo de número 63. Salmo de número 63, verso de número 6. Na minha cama, lembro-me de ti e medito em ti nas vigílias da noite. Salmo de número 77, versículo 12, verso 12, desculpa, Salmo não tem versículo, são canções, elas têm versos. Salmo de número 77, verso 12. Vamos ler juntos essa? Amém? Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Ou seja, o salmista Asaf está dizendo que ele meditará nas obras do Senhor, aquilo tudo que ele conhece, nos feitos do Senhor, na palavra de Deus. Ele meditará. Porque não pode ser simplesmente uma leitura. Você não está lendo um livro qualquer. Você não está lendo um livrinho de história. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você nesse instante. Quantos livros tem a sua Bíblia? Quantos? Porque para muita gente tem só 4. São só os Mateus, Marcos, Lucas e João. Para outro tem só 150 salmos. Para alguns só os evangelhos. Segura esse giló junto comigo aí, queridos. Salmo de número 104. Verso 34. Salmo 104. Glória a Deus. Posso ouvir um amém nessa noite? A minha meditação lhe seja agradável, enquanto me alegro no Senhor. O salmista vai dizer que ele deseja que a meditação dele, o que Deus deu para ele, possa estar chegando diante do céu, diante da glória de Deus. Que a minha meditação lhe seja agradável. Vamos mais um pouquinho, queridos. Salmo 119, verso 15. Salmo 119, verso 15. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Salmo 119 ainda. Eu vou estar lendo aqui, porque já tem uma parte maior. Do 97 até o 106. Salmo 119. Do 97 ao 106. Ele diz assim: quanto amo a tua lei,
Nela medito o dia todo. Nela medito o dia todo. Nela medito o dia todo. Só isso aqui, queridos, já é um soco na boca do estômago. Porque se eu amo a lei do Senhor, mas eu não medito na palavra do Senhor, que amor é esse? Que amor é esse que nós estamos dedicando à palavra de Deus? A ter uma comunhão com Deus? Pois não há como ter comunhão com Deus senão através da leitura da palavra e das orações. E aí, dando continuidade. Os teus mandamentos me fazem mais sábios do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Ou seja, a minha meditação na sua palavra me fazem mais sábios do que os meus inimigos. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, pois medito nos teus estatutos. Sou mais prudente do que os velhos, pois guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei das tuas leis, pois tu mesmo me ensinaste. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos alcanço o entendimento, pelo que aborreço todo o caminho errado. Jovem, segura essa daí agora, hein? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Não tem como nós caminharmos numa escuridão que o mundo nos oferece sem enxergar a luz através da palavra do Senhor. Está aqui a minha filha, 13 anos, lê a Bíblia mais do que eu. Quando era com seus 4, 5 anos, né, amor? Se não me falha a memória, foi diagnosticada com dislexia. Ela teve atraso na leitura, teve atraso no entendimento de juntar as palavras. E hoje ela lê a Bíblia mais do que eu. Nenhum de nós, nem eu nem minha esposa, forçamos alguma coisa. Mas é o amor pela palavra, é o amor de Jesus que faz isso na vida das pessoas. Quantos livros tem a sua Bíblia, queridos? Quantos livros tem a nossa Bíblia? Não parou por aqui não, queridos. 119, verso 148. Verso 148 do número 119 diz assim: os meus olhos permanecem abertos durante as vigílias da noite, para que eu medite nas tuas promessas. Não é apenas ler, queridos. Não é apenas um entendimento superficial, talvez como a vida de muitos cristãos tem sido. Não é algo banal, não é algo que você olha e fala assim, vou quebrar o galho do Senhor aqui e vou ler a palavra dele hoje. Como muitas das vezes nós possamos estar fazendo. Mas é a busca de um entendimento, de um relacionamento com o autor da própria palavra de Deus. Hoje não vamos carregar um filactério. Nós não vamos carregar um filactério nos nossos braços, nem na nossa cabeça. Porque o mundo, queridos, o mundo ele não lê a Bíblia. O mundo ele lê cristãos. A leitura bíblica do mundo é a minha vida e a sua vida. E nós refletimos essa meditação para o mundo. Tanto para o bem quanto para o mal. Salmo de número 143. Verso de número 5. Glória a Deus. Salmo 143. Lembro-me. Não dá sem óculos, não dá. Lembro-me dos dias antigos.
medito em todos os teus feitos e considero a obra das tuas mãos. Eu vou ler mais uma vez, que talvez não tenha ficado bem claro para você. Lembro-me dos dias antigos. Medito em todos os seus feitos e considero a obra das suas mãos. Como conhecer os feitos do Senhor, senão através da sua palavra? Como conhecer a presença do Senhor, a voz do Senhor, sem meditarmos e nos entregarmos à tua palavra? A meditação cristã é uma atitude de obediência. Nós vemos aqui em vários salmos, com alguns salmistas diferentes, além do rei Davi, que a importância em meditar na palavra do Senhor é vital para a vida do homem. Por que muitas das vezes nós esquecemos muito facilmente daquilo que lemos? Porque não meditamos na palavra do Senhor. Não meditamos. Um médico, por exemplo, está fadado ao fracasso se a partir do momento que ele ler algo relacionado à vida de alguém, se ele não meditar naquilo, se ele não se perguntar por quê, se ele não entender por quê, ele pode estar fadado com a sua profissão falida. E nós carregamos a bandeira de cristãos, de super cristãos, de homens e mulheres de Deus. O mundo está lendo a Bíblia através da minha e da sua vida. Mas nós não temos intimidade com a palavra de Deus. Nós não temos intimidade, nós não temos amor pela palavra de Deus. Nós não dedicamos em amor um segundo sequer. Cansamos fácil. O sono vem fácil. Eu leio uma coisa hoje, eu não entendi, eu fecho a Bíblia e largo para lá. Nunca mais eu meditarei, nunca mais pensarei, nunca mais me lembrarei daquele texto. Porque eu li de qualquer maneira. Lá no capítulo de Josué 1, ele diz, na parte lá no finalzinho, você deve meditar de dia e de noite, acho que isso já está bem claro para mim e para você. E ele diz, medite na lei de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo que está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quem fará prosperar o teu caminho? Quem fará prosperar o teu caminho? Segundo essa leitura. Quem? Vamos ler novamente? Medite no livro desta lei, de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quem vai fazer? Pode falar mais alto. Eu vou ler de novo. Medite no livro desta lei, dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quem farás prosperar, queridos? Nós. A palavra nos dá tanto prazer, tanta alegria, que se nós andarmos na obediência da palavra do Senhor, Ele mesmo nos diz que essa atitude fará prosperar o nosso caminho. Já está dito por Ele, já está autorizado por Ele. Ele está dizendo aqui que não, então eu farei prosperar, não. Ele está dizendo, então farás prosperar. Com a sua atitude, é claro que vem dele, a autoridade vem dele. Mas com a sua atitude na meditação da palavra do Senhor, o seu caminho será próspero. É essencial para você ter uma intimidade com Deus, ler a palavra do Senhor, buscar no Senhor.
E aí eu quero te convidar a uma história no livro de 1 Samuel, capítulo de número 15. Nossa, abri já em cima aqui. 1 Samuel, capítulo 15. Deus traz uma revelação para a gente a respeito do rei Saul. Ele manda que ele vá à guerra, ele junta 210 mil soldados, ele vai à guerra contra Agag, os amalequitas, se não me falha a memória, isso mesmo, os amalequitas, e Deus fala para ele, ó, vai à guerra, vai à batalha e cerol em todo mundo. Pode parecer difícil o que eu vou dizer aqui, queridos, mas a palavra de Deus manda aqui que ele não liberasse nem as crianças de peito. Era para dizimar os amalequitas. Era para exterminar da face da terra. Aí Saul vai na batalha, peleja contra eles, vence a batalha e pega o rei Agag, não mata. Vai lá, pega os boizinhos, as cabrinhas melhor que tem, fala, não, vamos oferecer holocausto ao Senhor com isso aqui. Vamos dedicar ao Senhor. Olha aí, acompanha comigo aí. A partir do versículo 19. Samuel vem até ele, repreendendo porque Deus tinha falado que Saul tinha desobedecido. Depois você lê a história em casa. Eu, infelizmente, não tenho tempo aqui para a gente poder estar passeando pelo texto. Pergunta Samuel então a Saul, por que não deste ouvido à voz do Senhor? Porque antes de lançaste o teu despojo e fizestes o que era mal aos olhos do Senhor? Disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E eu trouxe aqui, Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Irmão, se tinha um ali, já não é totalmente. Já não é totalidade. E Deus ordenou que ele fizesse um extermínio naquele povo. Ainda no versículo de número 21. Os soldados tomaram o despojo de ovelhas e bois, o melhor destinado à destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Samuel, porém, respondeu, tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em quem se obedeça a sua palavra? Nascido em Israel, criado pela palavra de Deus, mas não conhecia a obediência ao Senhor pela sua palavra. Falta meditação na vida de Samuel, a vida de Saul, perdão. Falta meditação, talvez, nas nossas vidas, queridos. E aí nós achamos que estamos fazendo bem, fazendo certo, mas desobedecemos a palavra de Deus, porque não temos intimidade, não temos amor pela palavra de Deus. Recebemos uma ordem do Senhor e queremos fazer de qualquer maneira, porque não entendemos a palavra do Senhor. É reflexo da falta de meditação, falta de amor na vida das pessoas hoje em dia, serem frias espiritualmente. O maior reflexo é ou não é, queridos, a falta da leitura, da meditação, do amor pela palavra de Deus. É ou não é a fraqueza do homem na terra hoje, e eu digo dos cristãos de uma forma geral, a falta da palavra e da presença de Deus, da meditação, da busca. Talvez a minha e a sua oração deva ser, Senhor, me ensina a ter amor pela sua palavra. Senhor, me ensina a ler a tua palavra como se fosse aquela carne que eu abri na minha geladeira, como se fosse aquele alimento que eu necessito para sobreviver. Porque basta, queridos, na mesa do pobre, ou na geladeira do pobre, uma comida boa para ele se alegrar. Isso é natural.
Nós não temos costume de comer isso sempre. O dia que tem oportunidade de comer alguma coisa especial é maravilhoso. Esse sentimento que eu quero que você pense em ter na sua vida, pela palavra do Senhor, pois esse é o maior alimento que nós podemos ter. É o alimento que conduz a nossa vida até a eternidade, queridos. É o alimento que nos coloca de pé pela manhã no dia mau. Pastor Augusto Nicodemos disse, estava vendo agora à tarde, ele disse que o maior desafio do cristão é não ver, não enxergar, orar a Deus parecendo que a sua oração não está passando do teto, não ver a sua obra ou o seu desejo realizar, mas ainda continuar firme na presença de Deus. E só há possibilidade de mantermos firmes na presença do Senhor se tivermos em nosso coração o amor pela meditação, pela leitura da palavra dele. E isso gera uma vida de oração, isso gera uma vida sem conflitos, isso gera uma vida de sabedoria nos conflitos, isso gera obediência. Jeremias, capítulo de número 7. Jeremias, capítulo de número 7, versículo 23. Isto lhe ordenei: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Parece uma compilação do texto que, se nós formos obedientes, nós prosperaremos. Ele diz que se dermos ouvidos à sua palavra, nós iremos bem. Ainda nessa mesma reflexão, Mateus capítulo de número 7. Ainda nesse mesmo entendimento. Mateus capítulo de número 7, versículo 21. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Como eu e você podemos fazer a vontade do Senhor se não conhecermos a sua palavra, queridos? Eu quero perguntar ao seu coração mais uma vez essa noite, como eu e você podemos seguir sem conhecer a palavra do Senhor? O coração do homem é enganoso. A proposta que o seu coração te oferece é enganosa. Que o meu coração oferece, ela é enganosa. Mas a proposta que Deus nos dá é: ouça a minha voz, vá com os meus conselhos, e você vai seguir bem. Lucas, capítulo 8, versículo de número 21. Lucas 8, 21. Respondeu ele: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Como nós podemos praticar a palavra de Deus se nós não conhecermos? Se nós não conhecemos? E aí vem a característica de que nós somos conhecidos pela boca do próprio Jesus. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra e praticam. Nós temos preguiça de conhecer a palavra de Deus, essa que é a verdade. Nós vivemos no mundo do entretenimento tão facilmente que nos desligamos desse sentimento. É por isso que eu estou pedindo para que você desesperadamente encare sua posição e peça ao Senhor que possa te dar amor pela palavra dele. Não apenas de leitura, mas amor. Atos, capítulo de número 5. Vai mais um pouquinho para frente aí.
Atos capítulo de número 5. Responderam Pedro e os apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Em outro texto, Jesus está pregando uma palavra dura e as pessoas começam a se afastar. Talvez como muitos aqui nessa noite. Eu não sei se esse sentimento há esse sentimento no seu coração. Não estou aguentando mais ouvir esse homem falar. Mas naquele instante, Jesus pregava a sua palavra de maneira dura e as pessoas começaram a se afastar. E Pedro chega perto dele, os apóstolos chegam perto dele e dizem: Senhor, pega leve aí, as pessoas estão indo embora. Não diga com tanta dureza, com tanta frieza, né? Está batendo muito, o jiló realmente está amargo. Jesus olha para os apóstolos e diz: querem? Vão vocês também, vão atrás deles, se afastem. Pedro salta na frente de todos e diz: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Se só pela sua boca pode sair a palavra de vida eterna. Importa obedecer a Deus do que aos homens. E hoje pode ser muito fácil para você, talvez estar um pouco entristecido com o que eu estou pregando. Mas lembre-se que hoje você está diante de um homem pecador assim como você. Mas naquele grande dia você ouvirá da boca do próprio Deus, do próprio Jesus. E não há condição minha e nem sua de nos afastarmos dessa verdade, queridos. Felizmente o tempo já está findando. Eu ainda tenho bastante coisa aqui que eu gostaria de trazer para você, mas provavelmente vamos ficar para o domingo de manhã. Mas medite, busque esse sentimento. Entenda que a palavra de Deus é essencial para a sua vida. Busque amor pela palavra. A meditação na palavra de Deus. Busque o entendimento de que este é o principal alimento para a sua vida. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Você pode ter riquezas. Mas se você não tiver a presença de Deus na sua casa, no seu lar, você corre grande risco. Eu disse para uma pessoa essa semana que está vivendo um período conturbado com o divórcio. Eu disse para ele que o meu maior prazer no fim do dia é voltar para casa. Eu disse para ele que eu amo quando eu estou trabalhando, findou o meu trabalho, findou o que eu tenho que fazer, e eu posso voltar para casa e encontrar a minha esposa, os meus filhos. Eu amo esse momento, queridos. E eu peço a Deus que Ele nunca se apague no meu coração. Até porque eu não posso gerar isso, mas é misericórdia do próprio Deus. Muitos de nós gostaria de ir para casa, mas não tem mais a sua casa. Às vezes a condição financeira está linda. Às vezes a vida aparentemente está maravilhosa. Mas se nos falta amor pela palavra de Deus, nos falta tudo, querido. Nos falta tudo. Nós precisamos estar numa base. Nós precisamos estar com os nossos pés em uma base, queridos. Nós não somos crentes, não somos cristãos que parece aquela pipa que os meninos soltam, né? Pipa voada que eles chamam, né? Cortou, ninguém é dono. Você vê aquele monte de menino correndo atrás, furando o pé em caco de vidro, subindo em laje, caindo de laje, furando o pé em vergalhão, arranhando canela.
O mundo está assim para você. O mundo está doido para te ganhar, para destruir a sua família, para destruir aquilo que o Senhor deu a você. E eu quero dizer para você, e vou dizer para mim, se nós não tivermos amor pela palavra do Senhor, estamos correndo grande risco. Medite na lei do Senhor de dia e de noite. Medite na palavra do Senhor, naquilo que você leu. E entregue todos os dias a sua casa, o seu trabalho, a sua vida nas mãos do Senhor. Sua caminhada durante o dia vai ser meditando, leia os livros dos provérbios, leia as cartas paulinas, leia, querido, se alimente, verdadeiramente se alimente, e passe aquele dia pensando, como Paulo conseguiu dizer que agora não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Como é que é esse entendimento? Como pôde Maria ouvir do anjo do Senhor, salve a agraciada, pois o Senhor achou graça sobre ti. E teve uma grande responsabilidade de gerar o Filho de Deus. Isabel, João Batista. Sem meditação nós não conseguimos compreender a palavra do Senhor. Eu quero estender o convite para que você esteja conosco, domingo pela manhã, domingo à noite. Domingo pela manhã nós vamos dar continuidade a essa mensagem, vamos finalizá-la para a graça de Deus. Mas hoje o principal, queridos, medite na palavra de Deus. Quantos livros tem a sua Bíblia? Medite dia e noite. Medite dia e noite, converse com a sua família sobre a palavra de Deus. Ensine os seus filhos sobre a palavra de Deus. E que a graça do nosso Senhor possa habitar nos nossos corações profundamente. Amém? Então eu te convido, posso contar com a sua presença no domingo de manhã. Gostaria de te ver aqui, para que a gente pudesse concluir essa mensagem. E que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ainda hoje, antes que você se reconcilie com o sono, sobre a sua palavra. No nome de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra. Te agradecemos pela riqueza desse texto, pela vida que há, pela maravilhosa graça que o Senhor colocou nos nossos corações. Deus, agora nos leve em paz aos nossos lares. Nos dê o prazer de voltar para casa, Deus, encontrar os nossos familiares, aqueles a quem o Senhor nos deu. Que no nome de Jesus nós possamos nos alimentar de Ti todos os dias, na leitura, na meditação e na obediência ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos encerrando o nosso culto nesse instante. Você pode ainda, se quiser, orar ao Senhor enquanto finalizamos. Amém e amém.